E se a gente pudesse ensaiar os momentos mais difíceis da vida? Sabe, como se fosse uma peça de teatro antes da grande estreia no mundo real. Pois é, hoje vamos mergulhar num estudo fascinante que usou a realidade virtual, ou RV, para fazer exatamente isso: criar um palco seguro para ensaiar e superar a ansiedade social. Olha, essa frase de um dos participantes do estudo já coloca a gente bem no centro do problema, né? É esse sentimento que muitas vezes paralisa, que a gente vai entender um pouco melhor agora. Então, antes de pular para a solução, que é super inovadora, a gente precisa primeiro entender bem o tamanho do desafio. Afinal, o que é a ansiedade social e como ela aparece no dia a dia? O transtorno de ansiedade social, como o estudo define, vai muito além de ser só uma pessoa tímida. É um medo, assim, intenso e que não passa, de ser observado, de ser julgado pelos outros. E isso chega a um ponto que a pessoa começa a evitar situações sociais, o que causa um sofrimento real e que atrapalha a vida. E esse medo não é uma coisa abstrata, não. Ele aparece em situações bem concretas, que o estudo separou em 4 tipos principais. Tem a ansiedade de desempenho, tipo o pavor de falar em público; a de intimidade, que é aquela dificuldade de começar uma conversa; a de observação, que é se sentir vigiado até fazendo algo simples como usar um caixa eletrônico; e, por fim, a de assertividade, que é o medo de dar a sua própria opinião. Ok. Então, como é que se ajuda alguém a enfrentar um desafio desses, tão complexo? A resposta que esse estudo encontrou está na tecnologia, que acabou virando uma ferramenta terapêutica muito, mas muito poderosa. A forma mais tradicional de tratar isso é a chamada terapia de exposição in vivo. Basicamente, a pessoa é colocada direto na situação que ela teme. Qual o problema disso? O mundo real é totalmente imprevisível. E essa falta de controle pode tornar a experiência tão ruim, mas tão ruim, que muita gente acaba desistindo do tratamento no meio do caminho. E é exatamente aqui que a realidade virtual, a RV, entra e muda o jogo. Olha só essa comparação. O ambiente que era imprevisível agora é totalmente controlado. A dificuldade, em vez de ser um susto, aumenta aos pouquinhos no ritmo de cada um. Dá para repetir e praticar quantas vezes for preciso, e talvez o mais importante de tudo, acontece num espaço privado, seguro. Mas tá, como é que esse ensaio para a vida real funciona na prática? Agora, a gente vai ver o passo a passo da intervenção. É como se fosse aquela cena de treinamento de filme, sabe? O momento em que os participantes começaram a construir novas habilidades. O objetivo número 1 da simulação era um só: criar o que os pesquisadores chamam de senso de presença. Ou seja, a sensação de realmente estar lá. Isso é essencial, porque para trabalhar a ansiedade, a pessoa precisa primeiro sentir essa ansiedade de um jeito realista, mas dentro de um ambiente que está sob controle. O treinamento foi todo dividido em etapas, quase como as fases de um jogo, com a dificuldade aumentando. Começou com algo simples: explorar um ambiente virtual vazio, só para se acostumar com os óculos. Depois, tarefas como usar um caixa eletrônico com avatares por perto, fazer um pedido numa lanchonete, até chegar em conversas e interações bem mais complexas. Foi uma verdadeira jornada de superação, passo a passo. E para ter certeza de que tudo estava funcionando, a experiência era toda monitorada. A imersão era total, com óculos de RV, sensores de biofeedback mediam as reações do corpo, como suor na pele, e os próprios participantes davam uma nota para o desconforto que sentiam, numa escala de 0 a 10, chamada de SUDS. Bom, depois de tanto ensaio, chegou a hora da estreia no palco da vida real. E os resultados, como a gente vai ver agora, foram realmente transformadores. Vamos direto aos números. O participante 1, por exemplo, a pontuação dele no Inventário de Fobia Social, o SPIN, que mede a intensidade dos sintomas, teve uma queda de 68%. É um resultado impressionante de verdade. E não foi um caso isolado, não. O participante 2 também teve uma redução enorme, de 66%, nessa mesma escala SPN. Ele saiu de um nível considerado fobia social para um nível bem mais baixo. E a melhora foi geral. As pontuações em outros testes, um que mede a ansiedade geral, o BAI, e outro que mede a depressão, o BDI, também despencaram para níveis mínimos nos 2 participantes. Mas sabe, números são só uma parte da história. O sucesso de verdade de uma terapia como essa é ver se as habilidades aprendidas no mundo virtual funcionam no mundo real. E a resposta é sim, funcionaram. Olha só que o participante 1 falou sobre uma conversa com a família. Fiquei contente por conseguir conversar e não ficar quieto apenas.
É uma frase simples, mas que mostra uma mudança gigantesca na vida de uma pessoa. A mudança na vida do participante 2 foi ainda mais radical. Ele arrumou um emprego de operador de call center, um trabalho que exige comunicação o tempo todo, algo que antes era impossível para ele. E o mais incrível, ele aceitou um convite para ir num evento social com colegas e disse que foi agradável e divertido. Isso é uma virada de chave completa. Diante de tudo isso, o que esses resultados significam para o futuro do tratamento da ansiedade? Vamos dar uma olhada nas conclusões e no que esse estudo tão promissor aponta para o futuro. A conclusão do estudo é bem clara. A terapia de exposição com RV funcionou. Ela não só diminuiu o medo, como também construiu um novo repertório, um novo conjunto de ferramentas para que os participantes conseguissem lidar com as interações sociais com mais confiança no mundo real. E fica aqui a reflexão, né? Se a tecnologia pode nos ajudar a ensaiar e superar a ansiedade social, que outros desafios, tanto pessoais quanto coletivos, a gente pode aprender a navegar com a ajuda desses mundos virtuais. O futuro, pelo visto, está aberto para ensaios.